nesta segunda-feira foi publicado no Diário Oficial, o anúncio do edital para a contratação pelo Estado do Rio de Janeiro daquele famoso empréstimo aí que vai viabilizar o pagamento dos salários atrasados do funcionalismo. O edital que foi publicado, falava-se no empréstimo de 3 bilhões e meio, mas o edital fala no empréstimo de 2 bilhões e 900 mil reais, 600 mil reais a menos. E para explicar um pouquinho sobre isso, sobre esse edital, sobre essa diferença, quem está na linha conosco é o governador do estado, o Luiz Fernando Pezão. Governador, bom dia. Bom dia, é um prazer estar falando com você, mulher, aqui com seus ouvintes. Igualmente, só obrigado. Não é 600 mil reais é menos, são 600 milhões, né? 600 são milhões. 2 bilhões e 900 milhões. É que é tanto dinheiro, é uma ordem de grandeza tão, né, tão elevada, né? Só 600 mil era mole, né? Resolver mais fácil. Então, em primeiro lugar, peço desculpas aí pelo erro. Isso. Mas, governador, então, por que essa diferença? Falava-se sempre em 3 bilhões e meio, agora 2 bilhões e 900. Por que essa diferença? Essa diferença, Moleca, foi que os técnicos do Tesouro Nacional, quando a gente entregou a avaliação da empresa para eles, a gente colocamos alguns artigos e colocamos uma decisão do STF que ocorreu agora, onde nós ganhamos no STF a imunidade de pagamento de tributos pela SEDAI. E o Tesouro preferiu esperar essa decisão final e não considerou esse ativo. E quando ele coloca na lei, ele coloca que ele daria um aval para 50% da avaliação da empresa. Então ele ficou com a avaliação que a empresa tinha no balanço de 2016. Né? Então, isso diminuiu o valor para 2 bilhões e 900 milhões de reais. Só para ficar claro, governador, só um ponto. Qual é a avaliação da SEDAI? A avaliação patrimonial da SEDAI, que saiu publicada no balanço de 2016 e auditada por uma das maiores auditorias do país e do mundo, se não me engano, a Ernst Young, de 5 bilhões e 800 milhões de reais. Ou seja, agora... Aí nós temos direito a um empréstimo de 50% em cima do valor dessas ações. Aí fica em 2 bi e 900. Porque vocês falavam, o governo falava no empréstimo de 3 bi e meio, que contava numa avaliação, portanto, de 7 bilhões, que aí levaria essa isenção fiscal aí, que aumentaria o patrimônio da SEDAI, o valor da SEDAI. Isso. E aí o Tesouro autorizou 2 bi e 900. Bem, e agora? Já começa, e esses 2 bilhões e 900 milhões serão suficientes para quê? O que vai dar para fazer com esse dinheiro, governador? A gente paga o 13º e ele garante uns 3, 4 meses de folha em dia, de colocarmos a folha em dia. Junto com o crescimento da receita que vem ocorrendo, em agosto, em setembro já melhorou a receita. Eu acredito que outubro, novembro e dezembro, se nós mantivermos o mesmo ritmo, a gente vai continuar com os salários em dia até o final do governo. Ainda temos outras operações ainda a serem feitas no plano de recuperação fiscal que vão possibilitar que durante o ano de 18 não haja mais atraso do pagamento de funcionalismo público. O 13º, qual é o valor da dívida com o pagamento? 1 bilhão e 200 milhões de reais. E isso também, a folha mensal é neste valor também, a folha de pagamento? Não, a folha ela chega a 1 bilhão e 700, 1 bilhão 600 e pouco. Isso incluindo aposentados, pensionistas? Pensionistas, tudo. 1 bilhão e 700, 1 milhão e 800, por aí. Só do executivo, né? Aí tem a folha dos poderes, que são os poderes que pagam com seus duodécimos. Sim, mas aí mas o executivo, né, o fundo de previdência também paga os aposentados dos poderes, né? Isso está incluso esses aposentados e pensionistas. Pois é, mas aí, governador, o senhor até já se adiantou um pouco, mas eu queria focar nesse ponto, né? O Estado já não vinha pagando aquelas parcelas da dívida ao governo federal, né? Já não vinha, por autorização judicial, já não vinha pagando, mesmo antes de ser firmado aquele acordo com o governo federal. O que garante que, passado esse período,
né? Passado esse valor, recebido esse empréstimo, feito o pagamento, feitos os pagamentos, o que garante que os salários não vão voltar a atrasar num futuro próximo? Por exemplo, 13º de 2017. Não, a gente quer pôr em dia, eu espero muito, como eu te falei, nós temos operações a serem feitas que vão possibilitar a gente manter em dia os pagamentos daqui para frente, depois que sair essa operação. A gente tem um fluxo de caixa submetido ao Tesouro exaustivamente, como você vinha cobrando no seu programa, da gente não se pronunciar, porque foram debates intensos em Brasília, onde a gente chega, esse débito que existe hoje do pagamento da dívida, nós oficialmente vamos começar a nos beneficiar, porque nós estávamos com a liminar a partir agora de outubro, quando assinamos esse acordo definitivamente, mas o meu sucessor vai ficar 1 ano e 9 meses sem bloqueios, sem arrestos e sem o pagamento da dívida, prorrogáveis por mais 3. Então, é um acordo que ele dá uma previsibilidade para o governo do Estado. Esse ano, quando a gente foi conseguir a liminar, nós já tínhamos pago quase mais de 2 bilhões de reais de dívidas. Então, a gente tem um fluxo hoje que permite a gente afirmar que a gente vai pagar com muita dificuldade, mas não vamos atrasar, ter esses atrasos mais no pagamento. Quer dizer, o pagamento do 13º de 2017 será feito normalmente? Estamos trabalhando muito para isso, acertar 2016 e pagar 2017. Também em relação a isso, eu vejo aqui pelo resumo do edital, né, pelo aviso do edital que está publicado hoje na página 20 do Diário Oficial, fala-se que a licitação, né, a formalização desse processo será no dia 24, portanto aqui é 15 dias, o pregão, né? Realizado o pregão, em quantos dias o senhor calcula que o governo terá esse dinheiro em caixa, em quantos dias poderá fazer, enfim, o pagamento? Eu acredito, Mulica, final de outubro, primeira semana de novembro, a gente tem que esperar, tem 3 dias para recurso, tem uma burocracia a ser vencida aí, como sempre, né? Aí a formalização da assinatura, o aval da União, tem toda uma burocracia, mas entre a última semana de outubro e 1ª de novembro, eu acredito que a gente tem os recursos e pague imediatamente a todo funcionalismo. Isso inclui também o pagamento das horas extras dos policiais, os RAIs, né? A gente estamos levantando esses 600 milhões, é um baque, mas a receita tem aumentado. Em agosto e setembro ela aumentou. Nem que a gente tenha que ir parcelando, eu quero imediatamente colocar isso tudo em dia. Até porque eu preciso voltar com o RAIs. Nós temos hoje, infelizmente, em 15 e 16, 4 mil policiais que deram baixa e mais 3 mil policiais que nós tínhamos contratado pelo RAIS. É uma baixa de 7 mil policiais que a gente vem tendo nesses 2 últimos anos. Pois é, esses 3 mil são aqueles policiais que poderiam estar trabalhando em serviços extras, né? Fazendo hora extra dentro, que não estão fazendo porque o Estado não tem como pagá-los. Isso. Agora, governador, esse dinheiro também dá para regularizar a situação de alguns fornecedores? Por exemplo, a gente acompanhou um dos elementos da crise da UERJ, era, por exemplo, a questão dos fornecedores, né? A gente já vem acertando, Moleque, já vem pagando um pouco, acertando nesses serviços mais essenciais, a gente está pagando. Agora, existe uma previsão em 2018, se você vê todo o nosso acordo que nós assinamos, de recursos, que a gente teria uma linha de crédito, onde a gente faremos leilões reversos e também começaremos a colocar em dia todos os fornecedores do Estado. Agora, de qualquer maneira, para 2018, até nessa proposta de orçamento que foi enviada para a Assembleia Legislativa, o governo prevê um déficit aí de 10 bilhões de reais. Como administrar isso ao longo de 2018, governador? Você vê que em 2017 foram de 22. A gente já reduziu para 10. E com as operações de crédito e com o aumento da receita
e com operações que nós vamos fazer ainda de venda de terrenos, de imóveis que nós temos, quase 200 e poucos imóveis do metrô, uma série de ações que a gente tem dentro do nosso plano de recuperação fiscal, a gente quer zerar esse déficit. Ou diminuí-lo ao mínimo possível. Essa venda de imóveis seria quando? Algum imóvel específico? Algum mais conhecido? A gente tem liberado eles, Molica, tem muitos desses imóveis, eles garantem, infelizmente, na Justiça do Trabalho, empresas que foram extintas do Estado e que os governadores anteriores não acertaram a vida desses funcionários e eles são a garantia dessas ações trabalhistas. Nós estamos liberando pouco a pouco esses terrenos e queremos acertar, vamos fazer, tem no nosso plano também um plano de demissão voluntária, onde a gente vai incentivar a terminar com essas empresas. Tem empresas ainda da época do governo Marcelo Alencar, quando foram privatizado o metrô, quando foi privatizado barcas, quando foi privatizado trens, uma série de empresas que não foram liquidadas e terminadas. Porque os serviços foram privatizados, mas aquelas empresas originais, né, a companhia do metrô, se eu não me engano, a Central, né, que cuida uma série delas. Que estão aí, e elas têm propriedades, né, e esses terrenos é que seriam vendidos. Agora, governador, o senhor falou um pouquinho da questão da Polícia Militar. Durante o fim de semana, a gente voltamos a ter aí tiroteios na Rocinha, pessoas feridas. Alguma perspectiva de volta do Exército naquela região? Como é que o senhor faz a avaliação lá da situação da Rocinha, especificamente hoje? Nós não temos, infelizmente, a gente não tem problema só na Rocinha. A gente tem problema em diversas comunidades e, claro que a Rocinha tem um apelo maior, porque é no coração da zona sul do Rio de Janeiro, ela aparece mais, né? Mas a polícia tem se desdobrado, a gente está rendendo todos os dias ali, mas a gente está com mais de 500 homens do BOP, do choque, dentro da comunidade. Não é fácil fazer o patrulhamento ali dentro, temos que ter muito cuidado, principalmente num dia de domingo, onde mais de 80 mil pessoas circulam por ali dentro da Rocinha, mas a gente tem combatido, tem feito prisões, já o balanço de ontem, uma grande quantidade de presos, de armamento, de drogas. Infelizmente, é uma chaga que existe no Rio, né, desse confronto de facções e milícias e facções, onde a gente tem se desdobrado a nossa área de segurança pública. É claro que a gente, se sentir necessidade de um novo cerco do Exército e das Forças Armadas, eu tenho certeza que eles se colocarão à disposição de todos nós ali. Governador, só para voltar mais uma vez à questão do empréstimo, primeiro, o senhor deu essa ideia, esse dinheiro, esse valor vai ser suficiente para pagar novas horas extras para policiais? E eu queria que o senhor fizesse um balanço sobre esses 600 milhões, esses que não virão. Em que vai faltar esse dinheiro? Em que ele vai fazer falta? Eu vou lutar para recuperá-lo. Claro que eu vou assinar esse contrato, mas o meu trabalho é lutar para recuperar esse valor, já que ele era previsto no nosso plano de acordo. É que a gente tem necessidade dele sair imediatamente, né? Mas vou questionar, vou trabalhar para ver se a gente acessa a mais esses 600 milhões. Agora, o governo federal é que teria que autorizar, né, esses 600 milhões. Porque ele é o avalista, junto com as ações do SEDAI, ele é o avalista desse empréstimo. Então ele tem que autorizar. Eu vou trabalhar junto em Brasília e tem uma série de ações. Nós temos ações de securitização de dívida ativa, nós estamos cobrando diversas empresas. Eu na quinta e na sexta-feira fiz um grande trabalho com a Procuradoria do Estado e eu estou pedindo os 10 maiores devedores do Estado para ver aonde estão essas ações, para nós trabalharmos junto aos tribunais, para a gente ver se a gente tem faz também um procedimento mais rápido nos tribunais. Então tem uma série de ações que nós estamos tomando, que está permitindo. Você ver, eu sei que é ruim e eu sempre peço desculpas e tudo,
ao servidor público pelo atraso, mas só com a nossa receita, né, com o aumento que nós tivemos de receita, nós já chegamos a 92% de pagamento do mês de agosto, do funcionalismo. Então, esse empréstimo ele vai nos ajudar muito, melhorou, porque antes a gente estava chegando a 62%, 70% do funcionalismo pago. A receita ela tem aumentado, o secretário Gustavo Barbosa com seus técnicos, agosto e setembro a receita já teve um aumento significativo na nossa receita. E a gente acredita que com as medidas que nós estamos tomando, que a gente, principalmente que agora, esses últimos 3 meses, outubro, novembro, dezembro e janeiro, fevereiro e março de 2018, sempre são os melhores meses de arrecadação, que a gente vai conseguir colocar em dia. Eu quero muito voltar com o RAS, voltar com os policiais para a rua. Eu tenho policiais a serem contratados que estão excepcionalizados nesse plano de recuperação. Eu quero ver se a gente, pelo menos, começa a contratar esses policiais, botar eles para treinarem, para ajudarem no patrulhamento e estudarem. Quantos seriam, governador? Nós temos 4.000 que fizeram concursos aptos a irem para a escola de formação. Eu quero ver se eu começo, já pedi ao Coronel Dias, assim que tiver recurso, quero ver se em novembro, mais tardar dezembro, a gente comece a contratar alguns desses policiais, botá-los, porque a gente precisa renovar. Nós, fora as baixas que a gente tem pelas mortes de PM, a gente, infelizmente, perde hoje 2.000 policiais que se aposentam num regime que eu acho super errado. Eu sei que, né, às vezes, a crítica, e quando eu coloco isso, que eu quero terminar meu último ano discutindo isso, eu acho que o policial, ele poderia, tanto bombeiro como PM, ele poderia ficar mais tempo dentro da corporação. Qual a idade média da aposentadoria do PM? 47, 48 anos de idade. E é um desgaste muito difícil hoje para o poder público. Nós temos hoje, que é um dado que a gente tem que discutir, porque eu sempre lutei e pedi muito a Deus para não acontecer no meu governo. E eu tenho certeza que eu vou chegar ao fim de 2018 com salários em dia. Mas se nós não fizermos uma discussão, não realizarmos uma discussão profunda da previdência pública dentro do país e dentro dos estados, principalmente na previdência pública dos estados, os estados não vão ter condições de honrar com seus compromissos, porque nós temos 66% do funcionalismo público do estado se aposentam, têm aposentadorias especiais, se aposentam na sua grande totalidade com menos de 50 anos de idade, 52 anos. Isso não tem regime previdenciário. Policiais e professores, né, que são categorias muito importantes. E muita gente dentro da saúde também. Eu não quero tirar direito adquirido de ninguém. Mas se nós não discutirmos e realizarmos essa discussão, está fadado a quebrar todos os sistemas previdenciários. Vou te dar alguns números. O nosso déficit desse ano era de 12 bi. O de São Paulo é de 14, cerca de quase 16 bi. De Minas é 11, do Rio Grande do Sul é 9, de Santa Catarina é 7. Déficit da Previdência. Estados, da Previdência Pública. Todos os estados, hoje, lá nos seus mais novos, estão quebrados na sua Previdência Pública. Todos estão com dificuldades. De mais de 11 estados hoje estão pagando o funcionalismo parcelados. Então, é uma dificuldade que não é do estado do Rio, ela é uma dificuldade do país. Agora, governador, a Bianca Santos falando, bom dia, senhor. Bom dia, Bianca. Na semana passada, eu queria aproveitar a sua participação para a gente falar um pouquinho sobre o cenário político para 2018, porque na semana passada o deputado Jorge Pisciani disse aqui no CBN Rio que conversou com o Eduardo Paes, ex-prefeito, e que ele vai ser o candidato do PMDB para o governo do estado do ano que vem. É um bom nome na sua avaliação? Receberá o seu apoio? Eu não ouvi, Bianca, entrou uma outra ligação aqui. Sim, o deputado Jorge Pisciani... Eu vi, só o final que eu não ouvi. Sim, o deputado Jorge Pisciani anunciou Eduardo Paes, exatamente. E aí eu gostaria de saber se na sua avaliação é um bom nome e se vai receber o seu apoio. Não, eu não sei se o meu apoio vai somar alguma coisa. Eu não tenho essa pretensão de... Eu tenho certeza que
pode ser um ativo que nós vamos chegar no final de 18, é ter os salários em dia, a vida do servidor em dia, né, que nessa altura de campeonato vai ser um grande ativo em final de 18 para muitos governadores. Eu estou trabalhando muito para isso e vou me dedicar, né, o que eu já me dedico hoje, vou me dedicar mais ainda para ter o servidor com a sua vida em dia. Agora, eu acho ele um excelente nome, foi um homem testado, agora tem que ver quem vai ser candidato. Eu acho muito cedo para ter esse debate, ainda está muito cedo, as coisas no Brasil acontecem hoje cada vez mais numa velocidade tremenda. Eu não tenho, assim, eu não penso hoje na parte política, eu tenho tentado fazer a melhor gestão possível, como eu coloquei aqui, né, para melhorar a vida do servidor. Eu sei que está muito difícil, mas eu quero chegar com tudo isso em dia no final de 18, mas eu acho que isso é uma discussão lá para abril, ver quais as candidaturas que vão ser colocadas e depois quem vai ser homologado nas convenções, que vai ser lá em junho, julho, então está muito distante. Ok, governador, olha, agradeço aqui essa entrevista, essas informações, essa questão, esse esclarecimento em relação à diferença, né, dos 3,5 bilhões pretendidos e efetivamente o governo só teve autorização para pegar esse valor de 2 bilhões e 900 milhões, a promessa e a tentativa de regularizar todos os salários, 13º até o início de novembro, né, os primeiros dias de novembro. Bem, muito obrigado aí pela entrevista e vamos torcer para que tudo se regularize. Bom dia para o senhor. Se Deus quiser, mano. Eu me coloco à disposição sempre de você, dos ouvintes. Um abraço aí na Bianca. Ok, governador, obrigada. Deputado do Programa Nacional, mas nós estamos no Rio de Janeiro, o senhor é deputado pelo Rio de Janeiro, não podemos deixar de falar dessa crise que existe no Rio, né? O que fazer com o Rio? O Rio de Janeiro tem solução. A primeira delas, prendam todos, o resto se resolve. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado a você. Deputado do Programa Nacional, mas nós estamos no Rio de Janeiro, o senhor é deputado pelo Rio de Janeiro, não podemos deixar de falar dessa crise que existe no Rio, né? O que fazer com o Rio? O Rio de Janeiro tem solução. A primeira delas, prendam todos, o resto se resolve. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado a você. Crazy, do the mumble like a crazy nigga.